Agora sim, Salazar. Michele, eu penso o seguinte, eu acho que o Silvinho está dando motivo demais para quem não quer que ele continue no cargo do Corinthians e eu estou cada vez mais convencido de que talvez o ideal seja mesmo o Corinthians seguir com o Silvinho até o final do ano, parar, sentar e avaliar, ver o que o mercado oferece, porque eu já não sei mais se o Silvinho é o nome certo para comandar esse elenco do Corinthians. Ontem, o Corinthians enfrentou um Flamengo, tudo bem que embalado, em outro estado, né, bem diferente do que o do Corinthians, mas é um time do Corinthians com capacidade para encarar um time reserva do Flamengo. E o que a gente viu foi o Corinthians sofrer o jogo inteiro. E o que mais me assusta, Garrafa, é a falta de leitura de jogo e de ajuda do Silvinho nesse sentido. Por quê? O Corinthians não tinha transição, não conseguia ficar com a bola, não conseguia criar. E ele troca o GP pelo Mosquito, os problemas continuam, claro, só trocou um pelo outro ali. Insiste com o Roger Guedes na referência. O Roger Guedes disse que não quer jogar ali. O cara falou isso. Para pôr o Vitinho, que não é ponta, na ponta esquerda. E o que mudou? Não mudou nada, porque o problema esteve o tempo todo na transição, na dificuldade de criação. É um Silvinho que me parece muito preso às ideias, muito preso, muito convicto, e essa convicção está virando teimosia. Infelizmente, me parece que o Silvinho está chegando no limite dele. O Flamengo amassou o Corinthians, essa é a verdade. Eu tenho defendido o Silvinho, mas ele tem tomado algumas decisões que como disse o Salazar, ele começa a dar motivo para a galera pegar no pé dele, né? Demorou quanto tempo para entender que não tinha que deixar o Renato Augusto lá na frente? Demorou quanto de pau, quanta porrada levou o Silvinho para ele trazer o Renato Augusto? Insiste demais naquilo que não está dando certo. Claro e evidente, qualquer um estava percebendo aquela situação. Aí ele vai, tem essa questão do Roger Guedes, enfim, são várias questões que vão se apresentando. E outra situação que me gera um pouco de incômodo, não sei o que você pensa. Quando o Silvinho à beira de campo, claro, ele tem a comissão técnica e os auxiliares, mas ele é o técnico do Corinthians. Ele sempre para ouvir todo mundo. Você vai no treinamento, você conversa, na preleção você conversa, no dia a dia, mas no campo tem que ser o treinador. Tem que chamar. Para você ter o respeito, ele já está assim, a torcida já não tem muita confiança nele. Quando vê que vai entrar um jogador, quem fala com o jogador é o Doriva, quem dá a instrução é o Lázaro, sabe? Então, o Silvinho tem que chamar a responsabilidade e falar, eu sou o técnico do Corinthians. Primeiro, acho que esse é um ponto básico para o momento de instabilidade que ele está, cometendo vários equívocos. Agora, tem que seguir até o final do campeonato, fazer uma avaliação, realmente, como disse o Salazar, eu concordo, aí não tem como não concordar. Fazer uma avaliação, mas a gente não pode jogar o trabalho do Silvinho na lata do lixo. Não, eu costumo falar que o Silvinho tem seus acertos. Ele tem acertos, ele tem méritos, só que a impressão que eu estou tendo, Garrafa, é que ele chegou no limite dele. Ele, apesar de ter méritos, é uma insistência naquilo que não está dando certo. O Gabriel não está dando certo. Todo jogo isso fica claro, evidente, os gols saem por causa disso. Ontem ele tomou uma caneta que resultou em gol, que ele poderia e deveria ter feito a falta na lateral. Semana passada também foi outra. Semana passada ele tomou duas canetas passivamente também, sabe? Que nem na Copa CESP a gente permitiria um negócio daquele. Mas enfim, e ele insiste no Gabriel por ali. Ontem o time com uma dificuldade tremenda de saída de bola, o Renato Augusto isolado, o Flamengo dominando o meio de campo. E outra situação, Salazar. Silvinho... Não adianta você entender que você traz o Renato Augusto para o meio campo, pega a bola, toca no Renato Augusto que ele vai resolver. Não é isso. Ele não tinha aproximação nenhuma ontem. Tem que ter uma proposta de jogo, aproximação, triangulação. Tá faltando isso no Corinthians. E o que me causa muita estranheza é que o Silvinho conhece o Corinthians. Exato. No Corinthians você não tem muito tempo para que as coisas possam acontecer. Um resfriado se transforma numa pneumonia em menos de uma hora no Corinthians. O Silvinho nasceu lá dentro, ele sabe que é assim. E ele fica se apegando nos equívocos. Mas você acha que está faltando repertório para ele ou está faltando qualidade no elenco do Corinthians? Ele se apega, parece que ele se apega muito na teoria. Sim. E a teoria nem sempre é igual à prática. E ele é muito receoso. Eu perguntei diretamente para ele por que do Vitinho na ponta esquerda. O Vitinho não é ponta esquerda. Ele tem jogador no elenco para fazer aquela ponta esquerda. Não, ele empurrou o Roger Guedes para uma posição que o Roger Guedes já disse que não quer, para pôr um cara que não é ponta esquerda por lá. E ele disse para mim que o Vitinho dá um suporte maior para o Fábio Santos. Pô. Ô, mestre,
O senhor acha que está faltando repertório para o Silvinho no Corinthians? O que está acontecendo? Ou era normal? Essa derrota era esperada, vai também, vamos combinar. Eu achei que ia passar uma goiada. Não. Eu achei que o time reserva... Olha, um time que tem o Bruno Henrique não é um time reserva. E ele entrou no segundo tempo. Então, mas não adianta. Salazar, ontem eu falei aqui, não tinha o Gabigão. Mas se tem o Bruno Henrique, o que aconteceu? Eu falei, tá, puxa a fita aí, puxa a capivara de ontem. Mestre, fala aí, por favor, o que o senhor acha que acontece com esse Silvinho? Não, Bruno Henrique, eu tinha certeza. Fala, mestre, o que o senhor tá acontecendo com esse Corinthians? O Corinthians era um time que, de repente, ia disputar para não cair, né? E hoje está aí brigando pela posição, pela Libertadores, por posições dignas do nome Corinthians, Esporte Clube Corinthians Paulista. Gente, pelo amor de Deus, está em formação. Até agora, por exemplo, ele não pôde utilizar o William, que foi uma contratação de ouro do Corinthians e que não está conseguindo jogar porque está machucado. Ontem, especificamente, a saída do Juliano foi fatal. O próprio Salazar estava dizendo aí que faltou organização do meio de campo e tal, articulação do meio de campo. Faltou porque perdeu um dos principais articuladores, são dois, é o Renato Augusto e o Juliano. Saiu o Juliano, entrou o menino Du, que não é sequer um meia, ele na verdade é um volante, né? Então, esse problema é mais consequência da falta de alternativas que o técnico tem no elenco e também das suas escolhas, eventualmente, mal feitas, né? Mas, enfim, vamos esperar, porque eu boto fé nesse Corinthians. Muito bem. Olha, vamos lá para o Parque São Jorge. José Paes está com a gente para falar desse momento do Silvinho no Corinthians, que vai muito mal quando joga fora de casa. Manda pro ar, Zé. Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Pois é, o Corinthians perdeu ontem no último minutinho do jogo lá para o Flamengo no Maracanã, gol do Bruno Henrique que você tanto gosta. E aí, Michele, o Corinthians piorou um pouquinho mais o seu desempenho recente como visitante no Campeonato Brasileiro. Tela na tela, porque a gente preparou um comparativo para o nosso público do Gazeta Esportiva aí, dos últimos 9 jogos do Corinthians como mandante no Campeonato Brasileiro e das últimas 7 partidas do Timão como visitante. Os números são completamente diferentes. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Nos últimos 9 jogos como mandante, são 7 vitórias do Timão, 2 empates, nenhuma derrota, um aproveitamento de mais de 85%, 16 gols marcados a favor do Timão e 7 sofridos pelo Corinthians. Nas últimas 7 partidas como visitante, aí os números são muito ruins, Michele. Nenhuma vitória, 3 empates, 4 derrotas, um aproveitamento de 14,2%, só 5 golzinhos a favor e 11 contra. E na entrevista coletiva de ontem, pós-jogo, pós-derrota lá no Maracanã para o Flamengo, muitos jornalistas, inclusive, e por falar em Silvinho, Michele, a Tati Mendes, filha do treinador do Corinthians, foi para as redes sociais, foi para o Instagram, porque tem muita gente xingando ela e o irmão por causa do trabalho do pai, o Silvinho, no comando do Corinthians. Ela está muito brava com isso, não tem nada a ver misturar a família nesse assunto, né, Michele? Vamos ver aí um pedacinho do post que fez a Tati Mendes lá no Instagram. Vou ler para vocês, olha o que ela escreveu. Oi, gente, eu e meu irmão não temos nada a ver com o meu pai no Corinthians. Vocês xingando ele pra gente não faz nenhuma diferença. Não adianta pedir nada pra gente porque não moramos com ele. A Tati mora lá em Madrid, mora na Europa, na Espanha. E acho que vocês deveriam ter um pouco mais de consciência antes de irem um perfil de um garoto menor de idade, o irmão dela, xingar ele e o pai dele. Se vocês têm ódio e raiva, aí são emoções que só vocês podem controlar e, consequentemente, as ações de vocês também, disse a Tati Mendes. Episódio lamentável, né, Michele? Volto contigo aí nos nossos estúdios. Ah, muito triste isso, né, gente? Isso é ridículo. É ridículo, envolve a família. O que vai falar com a menina, com uma criança, né? Tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Acho que a gente até nem tem que ficar dando voz para esse bando de mané aí. A questão para mim, Michele, o Garrafa, o que me chama a atenção é o Silvinho ir para a coletiva admitir que o time estava em dificuldade, estava sendo empurrado para trás
e o que ele fez para ajudar o time? Teve um intervalo para ajustar, poderia mexer. O que ele fez? Nada. Ele manteve a estratégia até o fim, enxergando que não estava dando certo. Não, e acrescenta a tudo isso o fato desses bons resultados que o Corinthians vem obtendo são resultados da arena. É a torcida. É a torcida. É a torcida. Né? A torcida tem um papel. Lembra? Eu falava, ó, gente, quando acabar, voltar o público, é um outro campeonato. Foi um campeonato do ano passado e esse é um campeonato atípico. Muda, uma coisa você jogar com o Corinthians na arena lotada, outra coisa você jogar no Maracanã com o Flamengo desfalcado, mas com a casa cheia. É completamente diferente. E esses resultados que o Corinthians conseguiu em casa, com esse 100% de aproveitamento com o público, foi mesmo com o Corinthians não jogando boas partidas. Então a situação poderia estar mais complicada. Por isso, né, com cabeça fria, se é que é possível isso hoje no futebol, final do ano, faz um balanço, uma avaliação e vê o que acontece. Eu repito, não quero jogar tudo fora do Silvinho, mas que tem equívocos aí que precisam ser melhorados, sim. E só uma questão antes de passar a bola, Michele. O Cantilho voltou da seleção com um problema na coxa. Talvez não jogue contra o Santos, além do Juliano, que também está na fisioterapia. Aí é ruim, então pode ter o William ali no segundo tempo, mas... Olha, gente...